Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós vamos hoje ver dois assuntos, tá? Nessa primeira aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho, né, sobre os equipamentos, né, que existem dentro da sala de atendimento, que é onde vocês vão trabalhar. Então não tem sentido eu dar noções de administração para vocês, falar um monte de equipamentos, sendo que vocês não conhecem, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho dos equipamentos, vamos revisar bastante, tá bom? Pra gente poder aprender tudo certinho e quando chegar no estágio, saber o nome tudo direitinho, tá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a sala de atendimento. Nós já falamos algumas vezes, né, sobre a sala de atendimento, até alguns requisitos da vigilância sanitária que eles colocam para que se tenha uma sala de atendimento adequada. A sala de atendimento normalmente é uma sala que tem que ser silenciosa, que tem que ser harmoniosa, tranquila, né? Devido a inúmeras coisas, né, que os pacientes sentem, ansiedade, medo, insegurança, certo? Então, os equipamentos e os aparelhos que compõem o consultório dentário possuem funções específicas, né? E importante ressaltar para vocês que tudo é muito caro, certo? Todos os equipamentos que você vê dentro da sala de atendimento são materiais caros, certo? E a manutenção mais cara ainda, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha zelo por esses equipamentos, que a gente saiba limpar, certo? Que a gente não limpe de qualquer forma, que a gente não pegue de qualquer forma ou manuseie de qualquer forma, certo? Então, tem funções específicas sendo projetadas dependendo da sua função, visando o conforto do paciente e também de toda a equipe clínica, certo? Então, quando eu falo sala de atendimento, gente, eu falo a sala que o dentista atende, tá bom? Aqui nessa foto, a gente pode observar o quê? Que atende os requisitos, a sala de cor clara, o piso claro, né? Aqui eu tenho uma pia, né, ó, papel toalha, dispensador de sabão, certo? Tudo aqui, ó, pelo pedal, aqui dá pra ver o pedalzinho, certo? Então, assim, tá uma sala adequada, né? E aqui, ó, eu tenho alguns equipamentos odontológicos que fazem parte, certo? Vocês vão conhecer todos, tá certo? Então, a gente tem os equipamentos que são periféricos, certo? Que ficam ao redor. A gente tem a cadeira de atendimento, que é a cadeira do dentista, que é essa aqui, ó. Ó, essa aqui é a cadeira do dentista, certo? Então, tudo que fica ao redor dessa cadeira do dentista são equipamentos o que? Periféricos, certo? O que é equipamento periférico? O aparelho de raio-x, a mesa auxiliar, uma câmera de revelação, o fotopolimerizador, o amalgamador, o aparelho de profilaxia, o negatoscópio, a autoclave, cubo ultrassônica. Então, todos aqueles materiais que são fora da cadeira do dentista são chamados de equipamentos periféricos, certo? E aí, o principal, né, que se você não estiver dentro do consultório, você não pode atender a cadeira odontológica, certo? A cadeira odontológica, ela tem a finalidade de acomodar o paciente, né, que irá receber o tratamento odontológico, certo? Ela pode ser dividida em três. Ela pode ser automática, semiautomática e manual. Hoje, graças a Deus, a maioria das cadeiras são automáticas, certo? Elas só precisam que você aperte o botão para que ela levante, para que ela desça, certo? Então, aqui eu tenho 3 exemplos, ó, de cadeiras odontológicas. Eu vou começar pela manual. A manual, ela não tem nenhum botão, nada, certo? Essas cadeiras foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial para fazer atendimento odontológico. Então, essa cadeira aqui, ela é usada fora do ambiente odontológico, certo? Todos os movimentos da cadeira e do encosto são controlados manualmente, certo? Então, ela não tem nenhum dispositivo de acionamento. Aqui eu tenho a cadeira semiautomática, certo? A cadeira semiautomática movimentos da cadeira controlado por botões e o encosto manualmente, certo? Então, ela é meio, né? Alguns movimentos são por botões, né? O encosto ali, ele é meio que manual, tá? Então, e a gente tem a cadeira 100% automática, certo? Que os movimentos são controlados por botões. Professora, que botões?
Tá aqui, ó, os botões, ó, de acionamento. Então, se eu aperto em um, ela levanta. Se eu aperto em outro, ela abaixa, certo? O encosto, tá bom? Então, tudo é controlado de forma automática, certo? Aqui eu tenho os equipos odontológicos, tá? O equipo, gente, ele faz parte da cadeira, ele não funciona sozinho. Vamos voltar na outra imagem que tem a cadeira? Ó, aqui, ó, por exemplo, a cadeira odontológica, aqui tá a cadeira, certo? A cadeira é uma coisa. Aqui, ó, é o equipo, certo? Tá vendo o equipo aqui junto? Apesar de vir junto, eles são separados, têm funções diferentes. Aqui é outro equipamento, certo? E aqui é outro, certo? Então, nós já falamos da cadeira, que tem 3 tipos. E agora nós vamos falar do equipo, certo? Qual é a função do equipo, professora? O que é colocado lá no equipo? Geralmente, eu coloco os instrumentais que eu vou utilizar nos procedimentos, certo? Então, as bandejas ficam em cima do equipo, certo? E aí, também, o equipo fica essas mangueiras aqui. Vocês estão vendo essas mangueiras? Então, essas mangueiras é onde fica aquele motorzinho do dentista, certo? É o local em que o cirurgião dentista irá colocar os instrumentais necessários para a realização dos diversos procedimentos nos pacientes. No equipo encontram-se as pontas para a caneta de alta rotação, micromotor e seringa tríplice, tá? Então, essas mangueiras aqui, ó, todas elas ficam, ó, as canetinhas, tá? Professora, que canetinhas são essas? Que motorzinho é esse? Tá aqui. Então, essas aqui são as chamadas peças de mão, muito popularmente conhecida como motorzinho do dentista, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que tem um sistema rosqueável aqui, ó, bem na barra? Então, ela vai ficar exatamente aqui, ó, nessa mangueirinha aqui. Essa mangueirinha vai enroscar, certo? E ela vai ficar aí, dessa forma que tá aqui, ó. E eles ficam aonde? No equipo, certo? É no equipo que fica a caneta de alta rotação, a caneta de baixa rotação. A caneta de baixa rotação, ela é a união entre esse aqui, ó, entre esse e esse aqui, certo? E aqui é a peça reta que também encaixa nesse, certo? Então, esse aqui, ele é 2 em 1. Ele é tanto, se eu encaixar essa peça aqui, ela vira uma caneta de baixa rotação. E se eu encaixar esse aqui, vira uma peça reta, certo? Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho a cadeira odontológica, tá vendo? Automática. Na maioria das clínicas, ou acho que em todas, vocês vão encontrar realmente a cadeira automática. Aqui, ó, eu tenho o equipo, certo? O equipo, ele pode ser de 2 formas, certo? Deixa eu ver aqui. O equipo, ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser de forma kart, ou seja, separado, certo? Ou ele pode vir acoplado com a cadeira, certo? Aqui eu tenho um equipo acoplado, certo? Acoplado. Mas existe também os equipos que são de kart, né? Eles são separados, tá? Ó, aqui também eu tenho, ó, um equipo acoplado, certo? Aqui eu também tenho um equipo acoplado. Tá aqui os botõezinhos da cadeira, ó, pra levantar, descer, até ligar esse refletorzinho aqui, ó, tá? Certo? E aí também, junto da cadeira, vamos voltar aqui na imagem novamente, eu tenho a unidade auxiliar, que é aonde, o lado que vocês ficam, certo? Ó, isso aqui é a unidade auxiliar, ó, tá vendo? Aqui é a unidade auxiliar, aqui é a unidade auxiliar, tá bom? O que que tem, professora, nessa unidade auxiliar? Ele é composto pelo sugador, o sugador fica na unidade auxiliar, certo? Cuspideira e podendo ter uma seringa tríplice ou não, certo? Então, aqui, ó, eu tenho a cuspideira e o sugador, que ficam aonde? Na unidade auxiliar. Então, aqui nós já montamos quase toda a cadeira. Aqui, ó, mais uma vez, recapitulando. Eu tenho a cadeira, eu tenho o equipo, que é onde ficam minhas canetas de alta rotação, baixa rotação e seringa tríplice. E aqui nesse canto eu tenho a unidade auxiliar,
que é composto pelo quê? Pela cuspideira e pelo sistema de sugador, certo? Bom, aí a unidade auxiliar, diferente do equipo, que pode ser separado ou pode ser acoplado, ela é 100% acoplada, tá, gente? Aqui vai sair uma aguinha, ó, para limpar, porque geralmente a cuspideira é aonde os pacientes cospem, né? Então ela precisa ser higienizada. E aqui tem um sistema, né, de lavagem. Mais uma vez aqui, ó, cadeira, certo? Equipo e bem aqui a unidade auxiliar, certo? Os refletores. O que são refletores? Os refletores são essa partezinha aqui, ó, minha gente. Tá? Os refletores são isso aqui, tá bom? Os refletores auxiliam na visão do campo operatório, certo? É eles que dão luz, porque a nossa boca é um ambiente pequeno e escuro. Então, além da luz da sala, eu preciso de uma luz ali mais próxima. Então, os refletores é que fazem essa tarefa, certo? E o refletor, ele tem que ser posicionado de forma que eu use ele dentro da boca, né? A luz tem que ficar ali dentro da boca. Então, você que está auxiliando é responsável pelo quê? Pelo manuseio desse refletor, tá? Aumentam a confiabilidade no procedimento, auxiliam na observação de detalhes mais profundos, certo? E ele também é acoplado na cadeira odontológica. Então, a gente vai perceber aqui, ó, que ele é acoplado aqui o refletor, ó. Cadeira, refletor, certo? Unidade auxiliar, certo? E aqui eu tenho as mangueiras do equipo, certo? Aqui eu tenho o acionamento da cadeira, tá bom? E o refletorzinho aqui, o refletor mais de perto. Ele é uma lâmpada que fica aqui dentro, uma lâmpadazinha especial, tá? Aí a gente tem um aparelho de raio-x que eu acho que vocês já tiveram até acesso a ele, né? Então vai ser muito difícil de identificar. Esse aparelho de raio-x é utilizado para tirar as radiografias odontológicas para um melhor diagnóstico, certo? Podem ser fixos ou móveis. Então esse aqui é um fixo, ele é fixo na parede. Só o que mexe aqui é o braço articular e o tubo, tá? E esse aqui é um aparelho de raio-x móvel. Esse aqui é o fixo, esse aqui é o móvel, tá? As partes do raio-x, né, do aparelho. Aqui tem um tubo de raio-x. Aqui é o cone localizador. Pode ser chamado, isso aqui tudo pode ser chamado de cabeçote, né? Na verdade, esse aqui é o tubo de raio-x. Aqui é o painel de controle, onde eu controlo o tempo de exposição da radiografia, contraste, enfim, certo? Aqui eu tenho a base e aqui eu tenho um braço articular. Por que é braço articular? Porque esse aqui tudo se movimenta, tá? Aqui é um aparelho de raio, aqui é um desenho, mas aqui é um aparelho de raio-x normal, real, né? Eu tenho os posicionadores radiográficos, certo, gente? É eles que me auxiliam. Tá aqui o cone localizador, ó, que tem que vir juntinho com o posicionador. Vocês já tiveram acesso a esses materiais aqui, né? Aí a gente tem a câmara de revelação, minha gente. Agora a gente entrou para a parte dos materiais periféricos, que são os materiais que não ficam na cadeira odontológica, certo? Então aqui, ó, a câmara de revelação, ela tem a função de revelar as radiografias odontológicas. Então, dentro da câmara de revelação, eu tenho 3 substâncias. Eu tenho o revelador, a água e o fixador, certo? É ela que vai tornar uma imagem invisível numa imagem visível, certo? Aqui bonitinho, tudo reveladinho, bonitinho, certinho, tá? Aqui eu tenho um aparelho chamado de amalgamador, que a gente quase não vê mais, certo? Mas é um aparelho que já foi bastante utilizado. Ele serve para triturar o amálgama, certo? Porque o amálgama, que são essas restaurações aqui de prata, ó, essas restaurações de prata, ele vem em forma de pó. Então ele precisa ser triturado. E ele é triturado justamente nesse aparelhozinho aqui, ó, chamado de amalgamador. Tá aqui a cápsula do amálgama, tá? Aparelho utilizado para misturar as ligas que compõem o amálgama pelo método de trituração.
Tem o fotopolimerizador, eu acho que quem já colocou o aparelho já teve acesso, que já fez uma restauração, já teve acesso a esse equipamento, tá? Ele é um laser, tá? Inclusive o clareamento a laser é feito com ele, tá? Ele fotopolimeriza a resina. O que é fotopolimerizar a resina, professora? É endurecer, porque a resina ela tem um aspecto molinho, igual massinha mesmo, sabe? E aí ele endurece essa resina, certo? Ele também é utilizado no clareamento a laser, certo? E colar brackets, né, do aparelho dental, tá bom? Aqui eu tenho vários tipos de fotopolimerizador, desde o mais antigo até o mais tecnológico, tá? Mas todos eles exercem a mesma função e exercem aquela luz azul. Emitem aquela luz azul, né? Que é o laser. Muita gente conhece o nome dele como laser mesmo. Aí a gente tem um aparelho de ultrassom, que não é ultrassom de VBB, né? É um aparelho de ultrassom que é utilizado para fazer remoção de tártaro, né? De cálculo, tá? Aqui, ó, eu tenho a imagem do cálculo, tá? Esse tipo de cálculo aqui, a gente não tira ele em casa. A gente só consegue tirar ele, certo? No consultório, tá? E aí ele tem uma ponta bem afiada aqui, ó. Tá vendo a pontinha dele aqui, ó? Bem afiada, certo? Exatamente para tirar todo o tártaro, tá, gente? Ele tem vibrações, né? É um aparelho muito afiado, justamente para tirar o tártaro, tá? Então ele é utilizado num procedimento chamado de raspagem, tá? E aqui eu tenho a seringa tríplice, tá? A seringa tríplice, gente, ela fica no equipo, tá bom? Ela fica lá no equipo junto com a caneta de alta e com a caneta de baixa rotação. É um aparelho que libera ar e água, certo? O ar é pelo azul e o verde é a água, certo? E ele libera os dois de uma vez, um jato de água com ar. Por isso que é chamado de seringa tríplice, porque ela tem 3 funções. Libera água, libera ar e libera os dois ao mesmo tempo, certo? Serve para lavagem e secagem de cavidades de dentes, bem como a da própria cavidade bucal. Fica localizado na unidade auxiliar, mas também no equipo, tá, gente? Eu vejo muito poucos seringa tríplice que fica na unidade auxiliar, ela fica mais no equipo, tá? Só fazendo um negócio que eu não coloquei aqui no slide. Negatoscópio, tá, gente? Um nome complicado, mas ele é um equipamento que serve para visualização de radiografias. Então, geralmente ele tem ele emite luz, né? Fica um monte de lâmpada aqui dentro. E eu preciso dessa nitidez de luz para saber olhar uma radiografia, né? Porque aí, para olhar uma radiografia, eu tenho que ter luz, tem que ter contraste, certo? Então, esse aí tem alguns até que vem com a lupa, ó, para melhor visualização, tá? A gente tem os mochos, tá? Muita gente chama de cadeira, mas a cadeira que o dentista e o auxiliar sentam são chamadas de mocho, tá? É uma cadeira utilizada pelos profissionais durante os procedimentos, certo? Ela é regulável, tá? Essa aqui, ó, dá pra subir e descer só com esse dispositivozinho aqui. Ele é totalmente imóvel, tem as rodinhas embaixo, tá? Eles garantem mobilidade, certo? Regulagem de altura e encosto, tá? Mas tem alguns, ó, que não gostam, tem dentista que não gosta, ó. É importante a nossa posição no mocho, porque a perna tem que estar assim, ó, no ângulo de 90 graus. O pé tem que tocar no chão e fazer esse quadrado aqui, tá? Papel do TSB na condução e na higienização dos refletores e meios auxiliares. Todos esses equipamentos para vocês, que eu mostrei para vocês, eles precisam ser higienizados, certo? E de que forma, de que maneira, né? Sempre fazer a desinfecção prévia. O que eu uso na desinfecção prévia, professora? Eu utilizo álcool 70, certo? Sempre proteger com barreiras do tipo filme. Então, quando você vai no dentista, você percebe, né, que a cadeira toda é com aquele plástico filme. Exatamente para proteger, certo? Tanto o estofado da cadeira, que é muito caro, uma cadeira odontológica é caríssima, certo? Quanto para ter uma barreira ali para não chegar no estofado, porque o estofado, ele suga, né? Ele absorve. Então, por isso que é colocada essa barreira de plástico filme, certo? Então, ela tem que ser trocada sempre. Todo dia ela tem que ser trocada.
É o TSB que deve manipular os refletores e peças auxiliares, evitando a contaminação cruzada. E também é importante colocar o plástico filme no refletor, gente. Porque você tá com a mão na boca do paciente, aí vai e manipula o refletor lá, vai contaminar, né? Então, por isso que tem que ter as barreiras, tá? As barreiras devem ser trocadas a cada cliente. O certo é isso. As clínicas fazem, professora? Nem todas. Podem ser utilizados os seguintes produtos para fazer a desinfecção desses equipamentos. O hipoclorito de sódio a 1%. Pode ser usado o álcool 70, que é o mais utilizado, e o glutaraldeído, certo? Aqui, ó, para vocês verem a foto, tem uma cadeira rosa, lindíssima, inclusive, certo? Aqui o refletor, aqui o equipo. É no equipo, gente, que ficam os instrumentais que a gente utiliza, tá? Aqui a unidade auxiliar, cuspideira, sugador, tá? As cuspideiras são localizadas no lado esquerdo do paciente, ou seja, o lado que você vai ficar, certo? Vocês vão ficar, que pode ser de inox, louça, cerâmica. Acompanha o sistema de lavagem e drenagem, né? Porque o paciente cospe lá. Serve para o despejo de dejetos durante procedimentos como saliva, sangue, resíduos de material restaurador, entre outros. Aí o compressor, gente. O compressor é o que faz toda a cadeira funcionar. Uma cadeira sem compressor não existe, certo? Então, geralmente o compressor fica do lado de fora do consultório, certo? Eles podem ser odontológicos ou industrial. Os odontológicos são mais usados para 1 ou 2 consultórios. Bombear para seringa tríplice, certo? Qual é a função, professora, do compressor? O que ele faz? Ele joga esse ar da seringa tríplice, que eu disse para vocês que ela tem 3 funções. Então, esse ar que sai da seringa tríplice é alimentado pelo compressor, certo? E ele que dá força para os motorzinhos do dentista, viu, minha gente? Então, por isso que se o compressor queima, a cadeira não funciona, né? Tem uma caixa de comando. A caixa de comando é onde estão localizadas as conexões para entrar